cearense de Santa Quitéria. Raimundo Rodrigues deixou a terra ainda menino, mas trouxe a inquietude nordestina para o Rio de Janeiro. E o sentimento nunca deixou de estar sempre à flor da pele. Artista plástico das artes na tela, nas paredes, na união das peças, do conjunto do que um dia foi belo. E ele fez que continuassem mostrando beleza, e para sempre. Raimundo, de reino em reino, você foi chegando a outros encantamentos. Esse aqui é o mais novo deles. Novo relativamente, né? São 4 anos de montagem na peça, né? E ele nunca acaba também, né? Porque quando montei aqui na galeria, continuei inserindo coisas, né? Porque eu chamo esse trabalho de reflexão sobre questões materiais e transitórias, né? Então o nome já está aí, né? Tudo pode acontecer com ele? Tudo. Enquanto não sair da minha mão, ele continua crescendo. Mas não tem um limite essa reposição de objetos? O que te leva a cada vez mais preencher e complementar Além da minha espaços? obsessão, da minha compulsão, né? Eu acho que o trabalho nunca está completo, né? Porque ele vai, como eu já falei, ele vai ganhando cada vez mais informação, mais vivência, porque o meu trabalho é isso, é fruto das minhas experiências, né? Então, como relacionar isso com o meu trabalho? Como materializar isso, né? Pegando todas as coisas que vão me surgindo, que vão me aparecendo, eu vou colocando nessa obra, né? Então, eu acho que com isso a obra vai ficando cada vez mais importante, para mim, pelo menos, né? Contando mais histórias. Por exemplo, você lembra de algumas dessas histórias que estão aqui? Você lembra de todas? Todas as histórias aqui. Então, selecione uma ou duas. Por exemplo, essa que são os mais recentes, né? São cacos de tijolos que eu peguei lá em Itaipuaçu, quando eu fui na casa de um artista amigo meu chamado Marcos Cardoso. Aqui a gente percebe objetos que muito pouca gente daria importância. Foram presentes de pessoas ou objetos que foram encontrados. Como é mexer com tudo isso? Na realidade é o seguinte, muitos amigos meus acabam me presenteando com uma série de heranças, vamos dizer assim. Essas peças, por exemplo, uma amiga me ligou outro dia e disse assim: Raimundo, eu estou com muita coisa que meu tio era fotógrafo, morreu e deixou muita coisa de fotografia, muitos elementos, muitos objetos. Você quer? Eu falei, quero. Nem fui ver, ela me mandou logo caixas e caixas. Então tem muitas coisas aqui que eu utilizei, né? Um amigo também, umas tias morreram, tinha muitas fotografias, muitos objetos, eu vou utilizando, não necessariamente na mesma hora, mas às vezes leva anos para utilizar, porque às vezes são materiais muito estranhos para mim, né? Então, o que é isso, né? Como trabalhar com isso? Porque eu acho que tem que ter um respeito por essas peças, né? Da mesma forma que as pessoas não quiseram jogar fora, né? Deram para mim porque achava que eu ia dar uma solução para aquele material. Então, eu tenho muito respeito com essas coisas que eu ganho. Ou até com isso que eu acho mesmo. E como você mesmo falou, são peças que chegam a causar até um pouco de espanto. Por exemplo, um brinquedo de criança, né? Um abecedário aqui de um brinquedo de criança. Como a bonequinha. Por exemplo, essas canetas aqui. Uma caneta. Eu tenho, são centenas de canetas que meu irmão me deu. Todas elas que ele usou. Né? Então, centenas de canetas que ele vai guardando, e ele me deu centenas de canetas. Canetas que já não valem mais porque não tem mais carta. E aí, mas ele usou essas canetas até o fim. Então, ele já passou a incorporar na obra. Então, ele faz parte também da obra, ele participa da obra, né? E você, quando olha todo esse painel desse tamanho, você se recorda de cada historinha, de eu recordo da pessoa? grande maioria das histórias, mas assim, do momento que eu pelo menos no momento que eu fixei, né? E de onde veio, sempre tem essa memória, né? Algumas mais, outras menos, mas não dá para esquecer. O que leva você a fazer essa reunião? O que faz juntar uma peça com outra que aparentemente não tem nenhuma relação mais profunda? Na realidade, assim, uma da tônica do meu trabalho é nivelar e organizar e harmonizar materiais conflitantes, né? Me atrai você pegar coisas diferentes, porque eu acho que isso é o universo, isso são as pessoas, né? Pessoas diferentes, com sentimentos diferentes, idades diferentes, com pensamentos diferentes, juntas nesse mundo. Nós somos essa grande miscelânea. Nós somos assim, E minha cabeça é assim, né? Confusa e ao mesmo tempo tudo segmentado, né? Eu acho que isso é um pouco do meu interior, né? Não tão organizado assim, né?
Você acha essa organização do painel mais organizada que a vida que levamos hoje? Com certeza, né? Quer dizer, é emaranhado, né? Como é que a palavra é? É intrincado, né? É enraizado, é misturado, é tudo a mesma coisa. Você olha, é um painel só, tem uma mesma leitura, é quase monocromático, mas se você observar, cada objeto tem a sua história independente, né? Tem a sua forma, a sua cor, seu volume e conta a sua história única. E agora aqui faz parte de uma história coletiva. Porque a maioria dos objetos aqui são objetos extremamente populares e considerados muitas vezes muito cafonas pela sociedade atual. São materiais desprezados. São materiais desprezados. Gosto muito dessa matéria. E o que significa a utilização desses materiais desprezados? Porque a maioria aqui é. Essa questão do desprezo, né, é muito forte, né, nesse trabalho, né, nos meus trabalhos, porque eu gosto de retomar ou retornar ou devolver o valor perdido das coisas. Isso é que me interessa. Dar algum valor para aquilo que já perdeu o valor. Então, transformar novamente num objeto de desejo, esse desprezo. Né? Poxa, eu nunca olhei isso com carinho, né? Então, de repente, você olha... Mas isso não é um reaproveitamento. Não, eu acho que é uma coisa maior. Não é só reaproveitamento, né? É recriar. Para mim é recriar. Recriar em cima daquele objeto que foi desprezado um dia. Com qualquer coisa, seja objeto, sentimento, pessoas, tudo isso. Eu gosto de recriar. Sentimentos. Você faz renascer sentimentos quando você junta esses pequenos objetos que você diz eu não faço, desprezados? Eu não faço Mas renascer. Você mesmo. Eu proponho rever conceitos, eu proponho que renasçam os sentimentos. Assim, eu não faço nascer, eu só proponho. Saindo desse mundo de pedacinhos de objetos, pequenos fragmentos, a gente se depara com esse latifúndio aqui desse lado. Uhum. Mais sentimento ou mais um apelo? Não, mais sentimento e menos apelo, né? Porque eu digo que isso aqui é a mesma coisa disso, né? Porque aqui você está vendo o plano mais distante, são os latifúndios, né? É até uma brincadeira com a questão da lata, né? Que também é no mesmo processo. Eu pego as latas, abro as latas, eu sou um pintor que não pinta, né? Porque eu não interfiro nas cores. Se eu preciso de um azul, eu vou à cata de uma lata azul, mas eu não pinto a lata de azul. Então tem que encontrar... Você trabalha em cima do que você encontra? Do que eu encontro. Eu abro as latas e a cor que tem dentro eu utilizo para fazer essas montagens, né? Porque cada trecho desse é uma lata de tinta? É uma lata de tinta. Que você abre e aproveita que eu abro e aproveito a cor tudo. interna? Aproveito tudo, desde a tampa, né, o fundo, e cada peça vira parte de uma obra, né? Eu sou do interior e lá no interior diz assim que do boi se aproveita tudo, né? Até só se perde o berro. Como lata não berra, então eu não perco nada, né? Você não perde nada, entra tudo aqui fazendo esses painéis coloridos. Eu faço com tudo que sobra, porque do meu trabalho, assim, eu não me permito perder nada. Então, aquela sobra, eu vou fazer um outro trabalho, que se sobrar, eu faço outro trabalho. Então, até ele desaparecer por completo. Não há resíduo. Mas você intervém quando você começa a colocar novas peças, outras peças em cima do que você chama de latifúndio. Na realidade, aqui aí faz parte da instalação, né? Só faz parte da instalação. São objetos que nós optamos por expor dessa forma, né? Mas o latifúndio, ele fala por si só. Uma caixinha de música que conta uma história de amor, que por acaso é da sua mulher com você? Ela ganhou antes disso, né? Mas ao você fazer isso aqui... Claro, né? Isso tudo faz parte dessas histórias, né? A minha ideia é sempre juntar as coisas, né? Juntar as pessoas. E nesse caso específico, uma bela declaração de amor, não? Tem uma disputa aí, né? Tem uma disputa entre dois cavaleiros, né? Não te incomodou juntar os dois cavaleiros aqui, talvez? Porque eu sempre, eu falo muito que eu não disputo nada com ninguém, né? Porque só me interessam as sobras, só me interessa o que não interessa para mais ninguém. Por que as sobras são tão importantes para você? Para recontar, para recriar, para transformar. É matéria-prima.